Glória a Deus. Vamos à nossa reflexão dessa noite. A gente começou uma palavra na quarta-feira passada, que nós extraímos de Filipenses 4, de 1 a 9. De 1 a 9, painel, coloca para nós. Filipenses 4, de 1 a 9. Mas nós vamos ler, painel, vamos ler só o 7 para a gente ganhar tempo. Vou fazer uma recapitulação rapidinho e vamos avançar só mais um tópico hoje, para a gente aproveitar bem do Kleber. Na quarta-feira a gente está junto de novo, ele não. Então a gente avança só mais um tópico nessa palavra e a gente vai adorar de novo com o Kleber. O texto diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Vamos juntos, a uma só voz? "E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Falamos na quarta-feira passada que a paz talvez seja o bem mais cobiçado por todos os seres vivos nesse planeta. Eu acho que o que mais se busca enquanto ser vivo não é só ser humano, não. Qualquer ser vivo busca para si paz. Essa paz, esse texto fala de uma paz que é prometida na palavra aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, paz a respeito da qual nós falamos na semana passada. "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." E nós começamos a salientar nesse texto a primeira letrinha do texto. Qual é a primeira letrinha do texto aí? Me lembrem aí. E. Esse E, ele dá a conotação de que entre o que vem depois desse E, há uma fala antes desse depois desse E, há uma fala que está intrinsecamente ligada a uma fala antes do E. Esse E, ele está aí no texto como quem estabelece uma ponte. Ele estabelece continuidade. Está dizendo, a paz de Deus que excede todo entendimento. Só que essa paz é antecedida por esse E. Essa paz, por causa desse E, fica claro que ela é consequência de algo. A consequência que essa paz é consequência do que está antes desse E, que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor, vos digo, regozijai-vos de novo, verso 4. Verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, preste ao Senhor. Versículo 6, principalmente, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E aí então, em consequência disso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Então esse texto, ele não está isolado na Bíblia e não é promessa para todo mundo. Essa paz, ela não cai do céu sobre aquele que está em guerra. Essa paz não cai do céu sobre aquele que está em estado de inércia. Não, não, não. Essa paz é consequência de alguém que está lutando, portanto, está em guerra e não se entregou. E uma das características, vamos falar sobre isso lá na frente, não hoje, diz que não andeis ansiosos. Diz, por coisa alguma. Antes de andar ansioso por coisa alguma, retorne à vida de oração, ou seja, sejam os vossos pedidos conhecidos diante dele em oração e súplica. Aí então. Então, o resumo da ópera aqui, bem rapidinho, deixa de ser ansioso, que a paz de Deus guarda a tua mente e teu coração. Simples, né, irmão? Não é fácil, cara. Ou não? Quem quer a paz de Deus aí? Diga glória a Deus. Então, é só vencer a ansiedade. Acabou. Aí. Quem aqui é ansioso de fato e de verdade? Diga, oh, Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor. Vença a ansiedade que a paz baixa. É igual um download.
Clica o botão da morte da ansiedade que a paz baixa. Pois é, aí a gente fala, e para vencer a ansiedade, pastor, o que faz? Vamos falar isso lá na frente. Então, essa palavra, a paz de Deus é consequência de. E nós falamos, irmãos, muito legal, né? A proposta desse texto é acabar com a guerra. A paz é o antônimo da guerra. Então ele está dizendo, olha, eu não acabo com a tua guerra. Eu te dou paz no meio dela. Porque o texto diz que a paz de Deus guarda mente e coração. Ela opera dentro. A paz é o antônimo da guerra. Ou seja, ela teoricamente aparece quando a guerra acaba. O texto está dizendo e falando de uma paz que independe do fim da guerra. Por isso que diz que ela não pode ser compreendida. Ela excede a todo entendimento. Como quem testemunha você vivendo tal paz, mas você não era para estar em paz, pô. Eu estou vivendo o inferno no qual você está. Me explique isso aí, moço. Não dá para explicar não, moço. Essa paz não se explica, ela se vive. Essa paz não tira a gente do inferno, tira o inferno de nós. É diferente. Essa paz não destrói meu inimigo para que, destruído, eu tenha paz. Não, essa paz permanece com o inimigo saudável. Essa paz não depende de circunstância, ela não depende do que acontece do lado de fora. É dessa paz que o texto está nos dizendo. E nós falamos na quarta-feira passada, ela é contrastada, ela contrasta João 14, 27, onde Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então ele está dizendo que o mundo também tem uma fonte de paz. O mundo é também uma fonte de paz. Qual a diferença da paz do mundo e da paz de Deus? Que a paz do mundo é a ausência da guerra mesmo. Terminou a guerra, a paz. É aquele respirar. Graças a Deus. Acabou. Acabou até chegar o próximo inimigo. Exemplifiquei, você compra um carro em 76 vezes. Você já não está aguentando, o carro está acabando, você ainda está pagando. Você diz, não aguento mais ver esse carnê. Aí quando você paga a parcela 76, você diz, acabou, paz. Aí chega a conta de luz. Acabou a paz. A paz do mundo é o hiato entre um problema e outro. É um hiato entre o inimigo e outro. É um hiato entre uma adversidade e outra. Como a gente vive em adversidade, como a gente vive em guerra, como a gente tem que matar um urso e um leão todo dia, como nós falamos na Gotia, estamos cercados de hienas querendo nos devorar. Se a paz de Deus fosse como a paz do mundo, nós não teríamos paz jamais. E é exatamente porque o mundo não pode conhecer essa paz que nós vemos tanto suicídio, nós vemos tanta desgraça, tanta autossabotagem, tanta gente se matando. Tanta gente que, embora não se mate, também não consegue viver. Eu não morro, mas também não vivo. Porque a guerra tira o sabor da existência. A adversidade tira o desejo de continuar. A adversidade nos paralisa. A ideia é, já que a guerra é inevitável, diz a palavra, no meio dela eu lhes prometo paz. Paz. E nós aprendemos que essa paz é de Deus. Por que é de Deus? Porque trata-se de uma qualidade espiritual. Ela nos é conferida pelo Espírito Santo. Aí nós lemos João 14, de 14 a 17, onde está dito, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Diga glória a Deus aí. É pela fé. O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. O mundo só acredita no que vê, só acredita no que pode discernir, conhecer, sentir, explicar. Como isso está para além do entendimento, o mundo não pode receber. Mas aquele que tem fé no Cristo de Deus é alvo dessa promessa e pode vivê-la.
sem tentar entendê-la. É por isso que ela é de Deus. É de Deus porque ele é a sua fonte originária. Por isso que a Bíblia diz que é insondável, é inescrutável, não se pode compreender. Então não adianta o psicólogo tentar entender, o psicanalista tentar entender, o psiquiatra tentar entender, o sociólogo tentar entender. Conversa fiada. Vai ficar querendo. Ela não se explica. Eu falei quando a Bíblia diz que ela excede todo entendimento, a palavra entendimento é muito interessante nesse texto. É a palavra nous, N-O-O-S no grego. Nous. Nous é raciocínio. E esse nous é um raciocínio que ele se manifesta na palavra original como um leque de conhecimentos. Ele não fala de um raciocínio só. Deixa eu analisar pelo veio filosófico essa paz. Não. Ou veio teológico, ou veio sociológico, ou veio antropológico. Não. Essa palavra nous fala do leque de todo tipo de raciocínio. Não adianta, por veio nenhum, tentar entender tal paz que você não conhece. Ela é de fonte espiritual. Promessa é para mim e para você. Não precisamos ver nossos problemas resolvidos para termos paz. Nós falamos na quarta-feira passada, quanta gente, irmão, que ainda não entendeu o evangelho até hoje, está na igreja desde sempre, irmão. Mas porque está vivendo guerra, acredita que Deus abandonou. E acredita que Deus abandonou porque acredita que a paz só virá depois que o problema acabar. E o Senhor está dizendo, não, meu filho, você vai ter guerra até morrer. Você vai ter problema até morrer. E você não precisa esperar que o problema seja resolvido para ter paz. Eu te dou uma paz cuja fonte é meu filho, que excede a todo entendimento, que guarda a tua mente e coração. Guarda mente e coração. Mente, razão. Coração, emoção. Ela age no interior. Ela age no homem interior. Porque essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho não tem a ver com coisas. O Evangelho tem a ver com aqueles que possuem as coisas. Ele trabalha dentro. Essa paz ela é transcircunstancial no homem interior. Bom, qualquer um gostaria de ter essa paz. Mas nessa noite, num tópicozinho, vamos pensar como, à luz desse texto, a gente pode experimentar essa paz. Porque a gente já aprendeu que ela não é um negocinho que cai, puf, se eu tomar, joga aí, puf. Não, não, não. A proposta do Evangelho para conosco é de relacionamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Para que esse relacionamento noivo e noiva dê certo, o noivo tem papel nessa relação e a noiva também tem. Nenhum relacionamento dá certo, só um cumprindo o papel. E o relacionamento de Jesus com a sua igreja é a mesma coisa. Não há nenhuma promessa na Bíblia, nenhuma, absolutamente nenhuma que esteja solta, Senhor. Que faz de mim, de você, um alvo parado, estático, inerte, e ele nos atinge com a flecha da sua graça. Não. Todas elas vêm com obrigações e com responsabilidades. Mas vamos hoje pensar como é, pastor, à luz do texto, que a gente experimenta essa paz. Primeiro, eu vou lá no versículo 8. Eu poderia começar no 4, mas eu queria começar aqui. Leia comigo, irmãos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor forte, nisso o que, irmão? Pensai, pronto. Onde é que essa paz começa a ser plantada em mim? Quando eu santifico meus pensamentos. Começa aqui, ó. Por que essa paz é complicada, irmão? Porque a maior parte de entrada na nossa psique são os olhos. A gente recebe por ouvido, a gente recebe por sensações e recebe pelos olhos. Nós vivemos num tempo onde nós estamos tão bombardeados por negatividade, por malignidade, por corrupção, por morte, por traição, por calúnia, por homicídio de reputação, por toda sorte de desgraça,
que isso tudo vai entrando na gente, irmão, como eu já preguei aqui várias vezes, que vai transformando a gente, consciente ou inconscientemente, num lixão emocional. Nós nos tornamos num lixão de entulhos de sentimentos não tratados. Há dentro de nós um leque, um amontoado de afetos adoecidos. Nós estamos cheios, contaminados por toda sorte de coisa ruim. Pois bem, se essa coisa ruim que entra em nós, sem nossa permissão, como eu falei no domingo passado, quando nós estamos do mal, nós nunca mais, depois dele, somos o mesmo. Quando o mal, citei o caso, eu sei que não vem domingo eu citei o caso daquela menina de 23 anos, que um pouco embriagada, depois de uma festa, pegou um Uber e foi para casa. O motorista do Uber percebeu que ela estava bêbada, parou o carro num lugar escuro, passou para o banco de trás e estuprou a menina por 5 horas. 5 horas. Já está preso, tudo gravado, hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. A gente, quando vê uma cena como essa, eu tenho 2 filhas, fico imaginando se fosse a minha, se fosse a tua filha, o que você seria capaz de fazer com um motorista desse? A tua resposta define que tipo de gente você é e eu sou. Do que nós somos capazes ou capazes. Quando nós citamos isso, a gente está falando no sermão sobre malignidade, não tem como ver esse mal praticado e continuar sendo o mesmo. O mal nos afeta, sendo nós o agente dele, sendo nós a vítima dele, ou sendo nós testemunhas dele. Não aconteceu com a minha filha nem com a tua. Não foi teu filho quem estuprou, nem o meu. Mas você ouviu isso. Isso gera em você ódio. E esse menino vai para a delegacia, 2 horas depois ele sai da delegacia. Ódio. Raiva. Indignação. Vontade de justiça com a própria mão. Pois é, isso tudo vai nos habitando. Isso tudo vai colando na nossa alma. E a nossa alma vai sendo tocada por afetos malignos, produzidos pelo outro, em nós, por nós no outro, ou nos tatua, nos cola na alma como testemunha dessa malignidade toda que a gente vê sendo produzida aos milhões e milhares todo dia. E a Bíblia diz que tudo que entra, sai. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Tudo que entra, sai. Pois bem, como nós estamos empanturrados dessa malignidade produzida pela raça, dificilmente nós conseguimos ter um pensamento santo. Dificilmente nós vemos pensamentos livres brotarem de nós com bondade, com solidariedade, com adoração. Eu e você, muitas vezes, nos vemos perplexos com o que passa pela nossa cabeça. Eu, às vezes, vejo jornal, irmão. Eu sou tido por uma indignação tão grande que eu vejo algumas coisas e eu falo, meu Deus, tinha que matar esse miserável. Eu falo, meu Deus, mas eu não posso desejar isso para o outro. Eu não posso pensar num negócio desse. Você vê, está dando maior briga aí nas redes, o negócio do Drauzio Varela, né, meu? O cara abraçou lá a menina lá, ou menino, não sei, e tentando vender a imagem dele de sendo um pobre coitado. Aí depois a Globo foi descobrir que o cara estuprou o menino, matou o menino, escondeu o corpo do menino e tudo mais, e já tinha abusado do sobrinho, o cara é um bicho, irmão. Mas quiseram fazê-lo vítima. Aí está a dúvida. Bom, poderia ter abraçado aquele monstro? Não podia ter abraçado o monstro. Abraça ou não abraça? É certo abraçar ou não? Os crentes dividiram. Jesus abraçou gente pior do que ele. Mas o nosso senso de justiça, irmão, clama dentro de nós. Nós estamos tão indignados, tão empanturrados de injustiça. Nós estamos tão empanturrados de corrupção. Nós estamos tão empanturrados de ódio que trabalhar pensamentos se traduz
num dos trabalhos mais difíceis para qualquer um de nós. Mas esse texto está dizendo, Ney, o que é paz, tem que trabalhar aqui, ó. Tem que trabalhar a cabeça. Esse texto revela algumas verdades. Primeiro, irmão, pensamentos podem sim ser controlados. Paulo dá uma lista de sentimentos saudáveis, curativos, e no final dá uma ordem. É nisso que você tem que pensar nele. Eu não acredito que o Espírito Santo iluminaria alguém para registrar a sua palavra e que esse registro fosse uma impossibilidade para os seus missivistas, para aqueles para quem a palavra foi enviada. Se isso é palavra de Deus e foi enviada para mim e para você, é porque isso é possível. Ele nunca nos daria uma ordem que fosse para além da nossa possibilidade. Ele está dizendo, você pode sim controlar os seus pensamentos. Agora eu vou repetir. Eu disse controlar, não evitar. Aqui que tem uma certa dificuldade para quem não consegue vencer ansiedade, síndromes N's e, consequentemente, não consegue ter essa paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque quando a gente está em crise, a nossa mente ela começa a trabalhar sem que a gente permita, não é assim que acontece? De vez em quando a mente começa a trabalhar tão desproporcionalmente à minha vontade, que às vezes fala assim, meu Deus, onde é que está a tomada que eu desligo esse cérebro? Onde é que eu desligo a tomada para esse negócio passar? Você deita na cama, aí tua mente começa... Você gira para o outro lado. Aí você levanta, vai, toma um copo de leite para ver se... Aí me disseram que contar ovelhinha dá certo. Aí tu conta 1, 2, 25 mil, 785 mil ovelhas e o pensamento está lá, você não consegue dormir. Você está pensando no que te disseram, você está pensando na calúnia, você está pensando na dívida, você está pensando no desemprego, você está pensando em matar o cara que te caluniou, você está pensando em arrebentar a cara do vizinho, você está pensando em botar fogo na terra. Meu Deus! Pois é. O Senhor está dizendo, olha, você não tem como evitar isso tudo. Mas você tem como controlar sim. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Há quem diga, claro, que é possível pensar só no que se quer. Ah, quem me dera, irmão. Quem me dera, sim. O meu pensamento fosse como beber água. Quero beber água? Bebi. Não quero beber água? Não bebo. Quem me dera, irmão, pensar só o que eu quisesse. Vou pensar em coisas boas. Aí os pensamentos bons. Vou pensar em coisas ruins. Penso em coisas ruins. Nenhuma coisa ruim vai passar na minha cabeça. Se fosse assim, não haveria ninguém tomado por ansiedade, transtorno de pânico, essas coisas todas. A gente não consegue controlar o pensamento. Esses que acham que a gente consegue pensar só no que se quer melhor, esquecem que a nossa natureza é caída. Eu e você caímos no Éden. Fomos gerados em pecados. Esses pensamentos ruins que pululam a nossa mente, grande parte deles, sequelas da queda. Sequelas do pecado. Tudo em nós como potencialização. É o pecado frutificando. Aí é que entra o Evangelho. Aonde que o Evangelho entra? Ele nos instrumentaliza para que pensamentos não desejados não nos dominem. Eles passam por nós, mas só permanecem em nós com a nossa permissão. É aí que entra o Evangelho. Mas, pastor, eu não consigo controlar. Talvez porque você não queira mesmo controlar. Vou dar um exemplo de ódio e perdão, irmão. Você foi ferido por alguém gravemente, injustamente. Alguém para quem você deu o melhor de si, recebeu uma facada nas costas. Você que botou alguém dentro da sua casa e ele prejudicou a tua família. Você a quem você ofertou o teu amor e a tua melhor versão e ele te ofertou o pior que havia nele. Você o pôs para fora de casa, ele ainda zombou da tua cara.
Ele foi embora, mas o que você sente por ele ficou. Semana se passa, ele viajou para Recife. Mas ele deixou dentro de você algo que você continua alimentando. A Bíblia diz assim, perdoa. Só que dentro de você há um eu, é aquele eu que Jesus diz, negue, antes de começar a me seguir, que diz assim, o senhor quer que eu perdoe aquele vagabundo, pastor? O senhor está dizendo que eu tenho que perdoar aquele miserável, é o que o senhor está dizendo. Aí você diz, mas eu nunca vou perdoar. Pois bem, esse lixo que você manteve dentro de você, ele cola na tua alma, faz morada lá. E é ele que vai influenciar teus pensamentos. Ele vai ser uma fonte para pensamentos negativos pulularem a tua mente, teus afetos, tua psique, tua alma. De modo que você não consiga experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Como eu já falei aqui quando preguei sobre perdão. O perdão não é uma questão volitiva, da vontade. Perdão é uma ordem. Eu decido obedecer ou não. Eu só vou perdoar quando tiver com vontade. Não, a gente não tem vontade de perdoar. Mas pastor, ele não merece o meu perdão. Ele não, você sim. De modo que a gente aprende que eu não perdoo porque o sujeito merece. Eu perdoo porque eu mereço. Eu perdoo não é porque eu amo, é porque eu me amo. O perdão é uma questão de amor próprio. Agora o que acontece? Nós não perdoamos e ficamos aqui remoendo. Esse remoer é alimento para o pensamento maligno. Chega aqui na frente, você tem uma fechada. Essa fechada produz um outro sentimento, que se une àquele ódio daquele homem, já se robustece em você. Mais na frente, você chega no teu trabalho, o cara trocou a tua cadeira. Você já está empanturrado para aqueles dois lá. Cadê minha cadeira? Aí o cara, não, peguei só aqui um pouquinho. Aí tu xinga o cara. A alma está sendo tatuada. Se você não chega em casa e trabalha com disciplina o que você deseja manter dentro de você, você nunca vai conseguir santificar teu pensamento. Mas nunca. Aí o que acontece? A gente chega em casa, porque é crente de Deus, tira essas coisas de mim. Aí Deus responde, não, quem tira é você, filho. Sou eu não. Deus diria a vocês, meus filhos têm mania de traduzir para mim, transferir para mim as obrigações de vocês. É você que tem que perdoar. É você que tem, no final do dia, se livrar do agressor, se livrar da ingratidão, se livrar dessa amargura. Porque a Bíblia nos ensina em Hebreus que a gente deve cuidar da amargura porque ela nos priva da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem e por causa dela sejam privados da graça de Deus. Lembra que eu preguei sobre esse texto aqui? A graça de Deus é a chuva que cai. A amargura é o guarda-chuva que a gente abre. O guarda-chuva não impede da chuva de graça cair, a não ser sobre nós. A graça continua caindo, só não cai em mim, Kleber, por causa da amargura. Deus continua derramando, Deus continua abençoando. E eu sou testemunha do que Deus está fazendo no mundo, nas pessoas. Só não acontece comigo. Por que, Deus? O guarda-chuva está aceso, está aberto. O pensamento não está santificado. O Evangelho entra para nos instrumentalizar. Eles passam, mas não ficam em nós se nós não quisermos. Exercício e disciplina. Não é milagre. Exercício e disciplina. Você é doutor nisso aqui, eu falo sobre isso recorrentemente. A indústria do milagre no nosso país deu certo. As igrejas que dizem, Deus vai libertar você, Deus vai honrar você, Deus vai curar você, Deus vai botar por cabeça, não por cauda, Deus vai matar teus inimigos, Deus vai te emagrecer, Deus vai te prosperar, Deus vai alisar teu cabelo, Deus vai fazer tudo o que você quer. As igrejas que dizem que Deus vai fazer tudo, estão todas elas lotadas. Por que a indústria do milagre dá certo? Porque milagre não requer trabalho.
Quem faz é Deus. Agora, se você vai para o Evangelho, ele está dizendo que a paz tem um ezinho na frente. Esse bendito desse E, que eu falei na quarta-feira passada, que dá vontade de a gente apagar da Bíblia. Não dá para apagar esse E aqui, não, Deus. Não, o E fica aí. Porque ele vai te mostrar que a paz que eu prometo é consequência de um esforço que você pratica com exercício e disciplina. Disciplina. Por que eu tenho que santificar meus pensamentos? Esse texto ensina, porque ensina que pensamentos podem ser controlados, mas diz que estamos em Cristo, mas santidade, essa do pensamento, só pode ser experimentado na vida de quem a deseja, de fato, de verdade, e prova isso buscando-a. Não acontece em qualquer um. Desejo e busca. Essa santidade é volitiva. O perdão é uma ordem. Santidade também é, mas eu só experimento se eu quiser. Eu vou a 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 3. Olha o que Pedro diz lá, olha só. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas, toda maledicência, desejai, como? Como meninos recém-nascidos, o leite racional, sem dolo, para que por ele cresçais para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Essa palavra de Pedro, irmãos, ela é, meu Deus, só nela a gente ficaria aqui um mês. Deixando malícia, engano, fingimentos, inveja, maledicência. Deixou, Neil? Exercício e disciplina. Luta contra si mesmo. É o negar o si mesmo. Deixou isso? Deixei. Então agora, passa a desejar outra coisa. O quê? O puro leite espiritual. Eu desejo. Não, mas não é só desejar. É desejar como meninos recém-nascidos. Irmão, principalmente você que é mãe. O moleque saiu do teu útero agora. Está chorando. Parou de chorar. Quando ele acorda, ele está chorando. Para onde que a mãe leva esse bebê? Para o peito. E ele cai de boca no peito da mãe. Cai ou não cai? E suga, e suga, e suga. Onde que ensinaram ele que ele tinha que sugar aquele limão? Quem falou para ele que é leite? Que ele ia precisar de leite? Que naquela maminha tinha leite? Ele já sai com o biquinho. Como é que ele sabe o formato do peito da mãe, né, meu? E ele bota a boca no peito da mãe e suga. Suga como quem depende daquele leite para viver. E depende ou não depende? Depende. Como é que a palavra diz que eu tenho que desejar o leite espiritual? Como quem não consegue viver sem isso. É quem trata a coisa espiritual não como algo importante na vida, mas como quem trata a coisa espiritual como algo imprescindível na vida. Importante é minha mulher, minha esposa, meus filhos. Mas se num acidente desse da vida Deus levar, como leva na família de tanta gente, a gente sobrevive sem mulher e filhos. Sofre, chora, se desespera, mas a gente recupera a vida. Então é importante, não é imprescindível. Ele está dizendo como leite imprescindível. Isso é vontade. Essa santidade que eu preciso ter na mente, que para mim é um esforço hercúleo, mas que preciso viver para que essa paz que excede todo entendimento não seja só um discurso, não seja só uma canção, não seja só uma poesia, mas seja a vida praticada, seja verdade, ainda que inexplicável. Eu preciso santificar, mas para santificar eu tenho que viver exercício e disciplina e desejar a coisa espiritual. Busca primeiro o quê? E a sua justiça. E as demais coisas? Vem a reboque.
Cuida do espiritual, irmão, que o resto Deus te dá. O problema é que a gente deixa o espiritual para correr atrás do resto. Não consegue nem o resto, nem o espiritual. E quando consegue o resto, ou seja, as coisas não transformam-se em vida em nós. Não adiantou nada. Então, pensamentos podem ser controlados, estamos em Cristo, mas santidade só é experimentada na vida de quem deseja e busca. E para a gente terminar hoje, alcançar santidade só é possível para quem conseguiu santificar esse pensamento. Por quê? Porque tudo que o texto diz assim, meu irmão, volta o 1, painel. Tudo que o texto manda a gente deixar, falei lá no início, tudo isso está em nós como sequela da queda. Portanto, é em nós fraqueza natural. Deixa toda a malícia. Mas, pastor, eu sou malicioso para danar. Todo engano, pastor, eu sou um 7-1 danado. Todo fingimento, pastor, eu sou um artista profissional. Toda inveja, pastor, oh, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. E toda maledicência, para de falar maldade, para de falar mal dos outros. Isso aí não dá não, pastor. A malícia, o engano, o fingimento, a inveja, dá, mas deixar de falar mal dos outros. Pegou, não pegou, irmão? O que a gente vê hoje é só isso. Tudo o que a palavra diz que nós devemos deixar é aquilo no que nós estamos mergulhados. Nós estamos chafurdados, nós estamos afogados. Afogados. Mas mesmo assim, como nós já aprendemos aqui eu termino, a gente consegue se livrar disso praticando no 1 Coríntios capítulo 13. Quando Paulo define amor, olha como é que ele define amor. O amor não é sofredor. O amor é benigno. Ele não é invejoso. Ele não se vangloria. Nem se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça. Regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse texto é o oposto do primeiro texto. Por isso que Paulo diz que o amor é o mais excelente sentimento. É a coisa excelente. Por quê? Porque é só através do amor que eu consigo vencer aquilo ou praticar aquilo que o texto diz que do que eu devo me livrar. Quando o texto diz o amor é sofredor, ele está dizendo só com amor você consegue sofrer sem se deformar. Porque nós não sabemos lidar com o sofrimento. Se a um encrava, o adorador some, o murmurador aparece. Se deu errado, a gente grita. Nós não sabemos sofrer. Quando eu estou cheio de amor, o sofrimento não me mata. É só no amor que a gente sofre sem se deteriorar. O amor é benigno. Nós não. Nós somos malignos por natureza. Nós somos quedados. Nós somos caídos. Temos prazer, admitido ou não, no fracasso alheio. E esse prazer no fracasso alheio está, sobretudo, Kleber, no sonegar a ajuda possível àquele a quem a gente poderia ajudar. O Kleber não se afundou todo, não? Ô, tamo junto então, Kleber. Pô, mas peraí, quando você estava com a mão assim, para a aguinha de fora, já quase morrendo? Tinha um para puxar. Não, porque nós somos malignos. Por isso que a gente publica o que é ruim com tanta facilidade, mesmo sem pesquisar se é verdade. Porque nós temos prazer na malignidade. Como que eu me livro dessa malignidade? Amor. O amor não é invejoso. Nós, pelo amor de Deus. O amor não se vangloria. Nós, pelo amor de Deus. A gente come sardinha, rota o quê? Caviar. Senta nas redes sociais, irmão, não tem verdade em lugar nenhum. É só autopromoção, narcisismo crônico. Como é que eu me livro dessa mentira, dessa vanglória? Amor. O amor não se ensoberbece, o amor não diz, sabe com quem você está falando? Não, o amor me faz dizer, ai de mim.
O amor não se porta inconvenientemente. Nós somos invasivos. O amor não busca seus próprios interesses. Nós somos o cúmulo do egoísmo. Só pensamos em nós. Ora, como é que eu me livro dessa desgraça toda? Com o amor de Deus em mim. Ou seja, o amor me livra da minha pior versão. O amor me livra da desgraça que me habita. O amor me livra dessa coisa autossabotadora que cada um de nós é. É o amor que me livra disso aqui. Paulo cita as fraquezas que em nós podem ser vencidas somente pelo amor. Então, meu irmão, como toda e qualquer ação boa ou má nasce no pensamento, para que eu consiga dominar esse pensamento, eu tenho que estar batizado nesse amor que só me vem quando eu desejo, de fato, de verdade, santidade. O evangelho é simples, não para qualquer um. Por isso que esperar ver frutos do Espírito Santo em gente na igreja que não nascer de novo é bobagem. Como eu disse alguns meses atrás, tenho me encontrado com pastores insuportavelmente cansados porque estão tentando extrair fruto do Espírito Santo em gente que não nasceu de novo. É gente que mudou de religião, mas pela forma como fala, pelo linguajar, pelo espírito com o qual caminha no mundo, não tem nada de Deus, mas nada de Deus, a não ser na boca. Então, eu preciso santificar meu pensamento, porque ele é a origem de todo existir. Freud foi quem disse, né? O pensamento é o ensaio da ação. Então, o pensamento é o vir a ser. A ação é o ser propriamente dito. Ele está dizendo, será a proporção do que habita aqui. Habitará aqui a proporção do que habita aqui. Então, se a gente faz opção pelo amor, esse caminho, como já falei, né, dos 40 centímetros entre cérebro e coração, ele é purificado. O coração se livra dessa inveja, dessa incapacidade de sofrer, dessa maledicência, dessa vanglória, dessa soberba, dessa inconveniência, desse egoísmo. Esse amor de Deus me livra de mim, me livra da minha pior versão, a minha melhor versão vem à tona. Meu pensamento, embora seja bombardeado pelo que é ruim, tudo que é ruim está de passagem, porque eu escolho com que eu vou dormir e porque eu consegui essa maturidade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a sua razão e a sua emoção, guarda o teu homem interior. De modo que, se nós não temos domínio sobre o inferno na qual essa vida se transformou, tenho domínio para que esse inferno não gere outro inferno dentro de mim. Eu vou viver a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, como é que a gente experimenta essa paz, pastor? Santificando nossos pensamentos. Aqui a gente termina. Na próxima quarta-feira a gente volta falando sobre um outro tópico que também é absurdamente importante, irmão, é lindo na palavra de Deus, que é tremendo demais, tremendo demais. Então que Deus abençoe você, a mim, a nós, e que a gente, com a graça de Jesus, consiga experimentar essa paz, porque a gente vai precisar de mais dela. Vamos aplaudir ao Senhor.